Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 358. Estamos no estudo de Os 4 Evangelhos, no capítulo 14 da narrativa feita por João Evangelista. Conforme a orientação do livro, o trecho foi dividido para que as explicações sejam dadas de acordo com as diversas ordens de ideias que estes versículos encerram. Vamos, pois, agora aos versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Já tendes a explicação do pensamento que ditou estas palavras no que dissemos ao comentarmos os 3 primeiros evangelhos relativamente a estas outras palavras. Pedi e dar-se-vos-á. Palavras encontradas na narrativa evangélica de Mateus, capítulo 7, versículo 7. E também estas outras. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Conforme a narrativa de Mateus, capítulo 21, versículo 22, e narrativa de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Jesus aqui dá mais um testemunho diante dos seus apóstolos da força e do poder da fé. Ele não diz aos homens em que momento suas súplicas serão atendidas, porquanto seu pensamento não tem a limitá-lo à duração do tempo. Os meios e condições segundo as quais a súplica deverá ser atendida ficam subordinados sempre aos esforços do livre-arbítrio do encarnado para receber e secundar a impulsão que lhe é dada, assim como as suas faculdades e as necessidades do seu adiantamento. O que glorifica o Pai é o progresso que os homens realizam e ao qual Jesus preside como protetor e governador do vosso planeta. É assim que o Pai é glorificado no Filho. As palavras que então ele dirigiu a seus apóstolos se estendem a todos os tempos. Aplicam-se aos que naquela época, como no futuro, caminhassem pela senda que ele traçou, praticando a sua moral, os quais todos, somente por isso, seriam seus discípulos. Igualmente, com Jesus e por Jesus, dizemos nós aos apóstolos da nova era e a todos os homens: tudo o que pedirdes ao Pai, em nome de Jesus, sob o impulso, pois, de um pensamento puro e santo, objetivando o vosso progresso pessoal e o progresso coletivo da humanidade, Jesus o fará, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho pelo progredir dos homens. Do mesmo modo, se pedirdes a Jesus alguma coisa em seu nome, movidos por um pensamento santo e puro, com o objetivo do vosso progresso pessoal e do progresso coletivo dos vossos irmãos, ele o fará. Versículos 15 a 17. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis,
porque ele habita convosco e estará em vós. São figuradas estas palavras. O Espírito da verdade que Deus dá aos homens é a verdade sempre relativa à inteligência dos que a recebem e cujo conhecimento lhes é revelado pelos espíritos errantes em missão e pelos encarnados, que também em missão recebem a inspiração divina por intermédio dos espíritos superiores que os assistem e guiam. Deste ponto de vista, o Espírito da Verdade foi sempre dado por Deus aos homens, porquanto a revelação é permanente e progressiva, e a verdade sempre foi revelada na medida da compreensão que dela os homens podiam ter. Assim o é em vossos dias, nos quais começa a nova era, e sê-lo-á futuramente, do mesmo modo, até a época em que o Mestre voltará para mostrá-la sem véu. Para os apóstolos, como encarnados, o Espírito da Verdade que Deus lhes havia de enviar era o conhecimento da verdade correspondente às necessidades da missão que eles iam desempenhar e nas condições que o seu desempenho o reclamava, isto é, o conhecimento da missão de Jesus e da sua autoridade, conhecimento que debaixo da inspiração divina eles teriam pela assistência, pela inspiração dos Espíritos do Senhor encarregados de os inspirar e guiar. Conhecimento que lhes incumbia transmitir aos homens da época e que pelas narrações evangélicas chegaria às gerações futuras. O Espírito da Verdade ficaria eternamente neles, porque espíritos devotados e adiantados, cumprida que fosse na terra a missão que lhes coubera, eles teriam e têm que avançar eternamente e cada vez mais no conhecimento da verdade, com a assistência e a inspiração dos espíritos que lhes são superiores. Ficaria eternamente com eles o Espírito da Verdade, porque, como sabeis, se é certo que para os espíritos há igualdade na pureza, não menos certo é que, pelo que toca à ciência universal, há sempre entre eles hierarquia, visto que o espírito criado jamais poderá igualar a Deus. O mundo não podia receber e conhecer esse Espírito da Verdade que Deus daria aos apóstolos, porque, impuros ou materiais e atrasados, os homens não eram capazes nem dignos de receber, como os apóstolos, o conhecimento da verdade sob a inspiração divina, de ter a assistência e a inspiração dos espíritos superiores que haviam de assistir e guiar os discípulos, chamados por Jesus para espalharem a boa nova. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.